Quem tem a tabela mais difícil para o acesso, quem tem os adversários mais difíceis pelo caminho, rolou situação aí de gente enfrentando sub-20, já foi desmentido, gente querendo entregar jogo, gente pedindo para entregar jogo, torcida revoltada. Vamos falar sobre os times que estão brigando pelo acesso e os seus adversários agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo. É um prazer que você esteja nesse canal, cara. Uma coisa muito importante que eu vou pedir pra vocês, cara, a curtida. Eu sei que eu peço todo dia, mas por que eu tô pedindo isso? Tem uma galera esquecendo da curtida, é rapidinho, é de graça, cara, é só clicar na mãozinha e isso ajuda demais o canal. Por isso que eu peço toda vez, senão eu não pediria, né, cara, não te encheria aí. Mas se puder deixar a curtida, ajuda demais. E, obviamente, a parte mais importante ainda é você se inscrever no canal, tá? Eu vou colocar aqui na tela para você a situação dos times da Série B que brigam por acesso. A gente vai falar sobre a tabela de cada um deles e os times que eles enfrentam, quem tem a tabela mais difícil na briga pelo acesso. Já fizemos isso algumas vezes, mas as coisas mudam ao longo do campeonato. Alguns times já caíram de produção, outros times estão aí de férias, entre aspas, na Série B. E a gente vai falar sobre a tabela de cada um dos times. Começando pelo Novo Horizontino, que está ali na 7ª colocação. Novo Horizontino vai enfrentar Goiás e CRB. Para a gente falar de tabela, a gente tem que levar em consideração o contexto do time que tem a tabela. Contexto do Novo Horizontino, treinado por Anderson Moreira. 4 empates seguidos, 3 deles contra times que brigam na parte de baixo da tabela. Amazonas, Botafogo e América. Fez um excelente início de jogo contra o Remo e Vaguinho foi expulso e aí o Novo Horizontino acabou empatando mais um jogo. Novo Horizontino, se tivesse nesses 4 jogos vencido pelo menos um, o Novo Horizontino nesse momento estaria dentro do G4. Para você ver como que esse tanto de empate do Novo Horizontino foi prejudicial. E vocês acham que o Novo Horizontino não tentou vencer todos os jogos? Lógico que tentou. Então assim, não conseguiu, não vive uma fase boa. São 6 jogos sem perder, beleza, mas são 4 empates seguidos que prejudicaram muito a vida do Novo Horizontino nessa briga pelo acesso. E pega pela frente o Goiás. Cara, esse aqui é o jogo muito difícil. É o jogo mais difícil que qualquer time tem pela frente, é o Goiás. Nesta rodada 37, o Remo pega o Goiás, mas é na 38. E quando a gente for falar sobre o Remo, eu vou falar o porquê que isso muda um pouco. Pode mudar, né? Então, esse jogo é muito difícil. Depois, o Novo Horizontino pega um CRB já cumprindo tabela. Cara, o CRB tem um bom time. O retrospecto fora de casa do CRB não é nada bom, né? Como visitante CRB aqui, ó. O 16º melhor visitante tem apenas 3 vitórias e teve 10 derrotas, tá? É um time que perde muito fora de casa. Então, podemos considerar que o Novo Horizontino, se chegar vivo aqui contra o CRB, é um confronto ok, não é um confronto fácil porque o CRB é um bom time, se jogar sério vai ser difícil vencer, mas esse jogo aqui fora de casa contra o Goiás, no confronto direto, é muito difícil. Então eu vou falar que a tabela do Novo Horizontino é uma tabela equilibrada, beleza? Pulando agora para a tabela do Goiás. Goiás que é outro que vive má fase, né? Nos últimos 10 jogos aqui, você já consegue até ver por esse gráfico do SofaScore, que tem só 3 vitórias, né? Venceu somente Paysandu, Criciúma e o Cuiabá, tá? E dentre esses jogos aí, só o Paysandu foi em casa, tá? Ou seja, o Goiás está aí, ó, 1 contando Atlético Goianiense, 2 contando CRB, 3 contando a Chapecoense e 4 contando o Atlético Paranaense, 4 jogos sem vencer em casa, sendo que os últimos 3 foram derrotas. Perdeu os últimos 3 jogos para CRB, para Chapecoense e para o Atlético Paranaense. Então, cara, um confronto direto em casa, que poderia ser uma coisa maravilhosa para o Goiás, pode ser difícil considerando que ele vem de 3 derrotas seguidas dentro da Serrinha. É uma tabela muito difícil, porque o Goiás com certeza pega o Novo Horizontino ainda vivo, tá? Por acesso, e com certeza vai pegar o Remo ainda vivo pelo acesso também. Então, cara, a gente nem precisa ir muito além. A tabela do Goiás é
a mais difícil dentre todos os times. Poderia ter mudado, né, cara? Mas a gente vem falando que a tabela do Goiás é mais difícil já há umas 10 rodadas. Mas continua sendo a mais difícil, tá? Continua sendo a mais difícil porque os dois times que ele vai enfrentar seguem brigando por acesso. Então não tenho dúvida nenhuma de que é a tabela mais difícil. São duas pedreiras, dois confrontos diretos. O único time que pega dois times vivos ainda na briga pelo acesso é o Goiás. E naquilo que eu falei de considerar o contexto do Goiás não é bom. É um time que vem aos trancos e barrancos. Os jogos que venceu contra o Criciúma não, fez até um jogo mais seguro, mas contra o Cuiabá atacou muito o Goiás, tá? Então não foi um bom jogo do Goiás, foi um jogo ok defensivamente, mas o Goiás não veio num contexto bom, tem uma tabela muito difícil. O Criciúma, cara, tem um jogo bem difícil contra o Botafogo. Quando a gente vai ver aqui a situação do Botafogo, ó, ele tá invicto a 6 partidas, tá? O Botafogo não perde a 6 rodadas, precisa muito pontuar para não voltar para a zona do rebaixamento. O Botafogo é um time que vem sendo difícil de ser derrotado. Quando a gente abre aqui, ó, a tabela do Botafogo, ele enfrentou times nessa sequência de 6 jogos sem perder. Ele enfrentou Chape, Cuiabá e Novo Horizontino. O Cuiabá estava vivo ainda aqui nessa época, tá? Na briga pelo acesso. Então ele pegou 3 times que brigam pelo acesso e não perdeu de nenhum deles. A Chape, inclusive, ele quase venceu fora de casa, empatou com o Cuiabá em casa e empatou com o Novo Horizontino fora de casa no finalzinho. Então o Botafogo ele vem dificultando a vida dos times que brigam pelo acesso e precisa desesperadamente pontuar. Então o Criciúma, que também no contexto do Criciúma não é bom, né? É um time aí que nesses últimos... Desde que assumiu a liderança contra o Curitiba e perdeu pro Paysandu, vem em péssima fase, né? São aí, ó, dos 8 jogos que fez, só venceu 2. Só venceu América e Atlético Goianiense. Então é um jogo difícil. Eu não vou falar muito difícil, porque o Criciúma tem um time bem melhor, os jogadores que estavam lesionados estão voltando. As lesões prejudicaram muito, tá? O Criciúma nessa sequência ruim. E agora com os lesionados voltando a ter ritmo, Nicolas voltando, Felipe Matheus voltando, Jonathan Robert voltando a jogar bem também, então o Criciúma tende a subir de produção, é favorito contra o Botafogo, mas é um jogo difícil. Contra o Cuiabá, cara, o Cuiabá já tá cumprindo tabela, mas quem viu Cuiabá e Goiás, o jogo entre os dois, viu que o Cuiabá perdeu, mas não fez corpo mole não, tá? O Cuiabá tentou vencer, vem de 3 derrotas seguidas, vem aí numa fase danada, 4 jogos sem vencer, mas o Cuiabá pode até fazer uma graça, apesar de eu achar que o Criciúma é o favorito. É um jogo do mesmo nível de dificuldade do Botafogo, tá? O Botafogo quer muito mais do que o Cuiabá alguma coisa na Série B, mas o Cuiabá tem um time melhor. Então eu acho que essas duas aí coisas acabam equilibrando o confronto. Então o Criciúma, cara, tem uma tabela que eu vou falar aqui, média, tá? Média para difícil. Se tivesse uma nota, se tivesse que dar nota, a nota da tabela do Novo Horizontino tá ali por volta de 8, vai, um 8 ali do Novo Horizontino. A do Goiás é 10, é a mais difícil, disparado. A do Criciúma tá ali por volta de 6, tá? 6 de dificuldade, sendo 10º a mais 10 o maior nível de dificuldade. A do Criciúma seria uma nota 6, tá? Então pulando agora para a tabela da Chape. A Chape pega o Volta Redonda já rebaixado, tá? E pega o Atlético Goianiense já de férias, já cumprindo tabela, e o Atlético Goianiense sem querer se esforçar muito, né? Não vai querer se esforçar muito para ajudar o Goiás, né? Se o Goiás ainda estiver vivo nessa última rodada aqui. Ainda assim, mesmo que o Goiás não esteja vivo, o Atlético pode dificultar um pouco a vida da Chape, que no retrospecto recente, na Arena Condá, não vem tão bem assim, né? A Chape, que já foi um dos melhores mandantes, caiu de produção, perdeu inclusive para o América na última rodada. E o Atlético prejudicou um pouco a vida ali do Criciúma, né, na última rodada. Então, Volta Redonda, um jogo fácil para a Chapecoense. Volta Redonda já rebaixado, meus amigos, o pior ataque da Série B, e a Chapecoense tem um dos melhores ataques e uma boa defesa. Então a Chapecoense tem que vencer esse jogo. O Atlético Goianiense é um jogo chatinho, mas o Atlético já sem mais nada para fazer, a Chape é a favorita. Então, cara, a Chape tem uma tabela fácil, tá? Eu diria ali que a dificuldade da tabela da Chape, cara, 4. Dificuldade 4 no nosso ranking ali, daria 4 pra dificuldade da Chapecoense, da tabela da Chape. A tabela do Remo, cara, houve aí, né, saiu uma notícia de que o Avaí jogaria com o time sub-20 porque os jogadores estão protestando. Então, cara, metade dessa notícia foi verificada, outra metade não. Vamos lá. Sim, os jogadores do Avaí protestaram, não treinaram terça-feira e não treinaram na quarta-feira. 2 dias sem treinar já, sendo que o jogo é no sábado, né? Então, tá aí há 2 dias sem treinar. Estão há 2 dias sem treinar os jogadores do Avaí.
Mas o Avaí lançou uma nota oficial no site do clube aqui, ó. Vou até botar para vocês aqui a nota oficial, ó. O Avaí Futebol Clube vem a público esclarecer que é falsa a informação divulgada pelo jornalista tal no portal Liberal, Igor Wilson, né, de que o clube utilizaria apenas atletas da categoria de base na partida do próximo sábado. O técnico de Vinícius Bergantin não concedeu nenhuma entrevista recente e a fala atribuída a ele foi retirada de contexto de uma coletiva de imprensa realizada após o jogo do Vila Nova. Ou seja, meus camaradas, o Avaí vai jogar ali com um time mesclado, provavelmente, né, digamos assim, né. Eu vou botar uns jogadores da base ali no banco, talvez um ou outro vai ser titular, mas a tendência é que os jogadores que não estão treinando joguem no sábado mesmo. Mas olha só como é que tá o clima no Avaí, né. Então, esse jogo aqui, se fosse o Sub-20, seria muito fácil, né. Mas não sendo o Sub-20, sendo ali uma parcela dos profissionais e tal, mas o Avaí meio que põe sob protesto. Os jogadores do Avaí têm honrado a camisa, têm feito jogos difíceis contra os seus adversários, mas o fato deles não estarem treinando já dificulta muito para essa partida, né? Você não treinar para uma partida desse nível. Então assim, eu vou considerar o Remo bastante favorito nesse jogo diante do Avaí. O jogo diante do Goiás, cara, se o Goiás chegar vivo nessa última rodada, é um jogo muito difícil, mas é uma coisa de maluco. Esse jogo é o jogo mais difícil, se valer acesso, se for uma final pelo acesso, é muito difícil. Se o Goiás já chegar sem chances de acesso, é um jogo difícil, é difícil enfrentar um time bom, um time que briga por acesso, mas o Goiás sem aquela motivação de subir, aí fica um pouco mais fácil. Mas a tabela do Remo não é fácil. Considerando que o Avaí vai jogar com os seus jogadores titulares, eu daria ali uma nota para essa tabela do Remo, uma nota 6, uma nota 6 para a tabela do Remo. Não, é um pouco mais alto, uma nota 7 para a tabela do Remo, porque o Goiás, se o Goiás for para a final, então, meu irmão, estiver vivo ainda, vai para 8 a nota dessa tabela aí do Remo. Falando agora do Atlético Paranaense, cara, o Atlético tem uma tabela fácil pela frente, tá? Pega uma Ferroviária desesperada, isso pode dificultar um pouco a vida do Atlético, né? O Atlético, ele fora de casa é simplesmente ali, olha aqui, ó, fora de casa é o segundo melhor visitante da Série B, já venceu 8 jogos de 18, tem ali 27 pontos somados, é um time muito forte. A Ferroviária em casa é um péssimo mandante, é o terceiro pior mandante. A Ferroviária tem um time muito pior do que o Atlético, a Ferroviária vive uma péssima fase aí, ó. A Ferroviária está há muito tempo sem vencer nenhuma partida, né? Olha aqui, ó. Meu irmão, olha, são 7 jogos sem a Ferroviária vencer um único jogo, né? Então, esse jogo aqui acaba se tornando um pouco mais tranquilo pro Atlético, mas tem uma questão de tensão no ar, né? Por conta aí da necessidade da Ferroviária de pontuar. Então, a Ferroviária vai chegar nesse jogo, esse jogo é só domingo. No caso do Atlético perder no sábado pro Curitiba, um empate seria o suficiente para a Ferroviária sair da zona do rebaixamento. Então isso pode dificultar ainda mais a vida do Atlético, que a Ferroviária pode montar ali uma retranca absurda. Mas é um jogo razoável. O América, cara, tá em vias de dar férias para os seus jogadores, já tá livre do rebaixamento. O América tem um time muito chato, é um time difícil de ser batido, mas o Atlético é favorito na arena, né? Então eu daria uma nota aqui, cara, para essa tabela, uma nota 5, considerando que a Ferroviária ali, ela tá muito desesperada. Pra tabela do Curitiba, cara, é a tabela mais fácil dentre todos os times. Pega um Atlético desesperado, isso pode dificultar a vida um pouco do Curitiba? Pode, óbvio que vai dificultar. O Atlético é um time que é aguerrido, né? E pega um Amazonas provavelmente já rebaixado na última rodada. Então, cara, o Coxa tem a tabela mais fácil. Eu diria que a tabela do Coxa é uma nota ali 1 de dificuldade, tá? Ainda mais considerando o contexto de que a gente tá falando do melhor time da Série B no geral, o time mais regular da Série B. Então, a nota de dificuldade dessa tabela do Coxa é nota 1. O Curitiba precisa, inclusive, de apenas um empate para subir, né? E precisa de uma vitória para ser campeão. Então, já pode ser campeão antecipadamente na próxima rodada, na 37ª rodada. Então, é a tabela disparada, a tabela mais difícil. Eu usei para fazer esse vídeo SofaScore, tá? Você que não conhece o SofaScore, tem um aplicativo de graça para o seu celular. O link está aqui no primeiro comentário fixado. É só você fazer o download ali e curtir o aplicativo. Tem diversas estatísticas, ó. Tô aqui no Curitiba, você clica nas estatísticas para você ver todas as estatísticas do seu time na Série B, mas tem estatísticas dos jogadores também, ó. Tem aqui a lista de todos os jogadores. Aí quando a gente clica aqui para ver as estatísticas do Josué, ó, aí você clica no nome do Josué,
Tem todos os jogos que ele fez, isso aqui ó, gol de pênalti, isso aqui é chuteirinha, é assistência, jogos em que ele toma cartão amarelo, tem aqui ó, a visão geral dos atributos dele, tem os custos ao longo da carreira dele, tem tudo, meu irmão, tem até o que ele fez na temporada, ó. Tem o que ele fez na temporada, mapa de calor, número de partidas, todas as estatísticas do Josué e de todos os jogadores do mundo, tem as estatísticas na carreira dele também, ó, tá vendo? Cara, é um aplicativo super completo, é só você fazer o download aí no link que tá no primeiro comentário e também se inscreva no canal. E aquele papo que eu falei pra você no início do vídeo, não esquece da curtida, vamos bater o recorde de curtida nesse vídeo aqui, ajuda a gente aí, deixa a curtida, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!